Boa noite, paz do Senhor Jesus. Bem-vindo a mais um culto ao vivo. E olha, não se esqueça de se inscrever no canal que está aqui, ó, GDA Guerreiros da Aliança. Se você não se inscreveu ainda, se inscreve, curte, comenta e compartilha esse vídeo que tem alcançado tantas vidas, abençoado e trazido cura, libertação e transformação para o lar de tantas pessoas. E está começando mais uma reunião profética. E hoje, um tema muito interessante. E o tema dessa noite é coceira nos ouvidos. E está lá a palavra em 2 Timóteo, capítulo 3, capítulo 4, do 1 ao 5. A palavra diz assim: sabe, entretanto, disto, nos últimos dias, sobrevirão tempos terríveis. Os homens amarão a si mesmos, serão ainda mais gananciosos, arrogantes, presunçosos, blasfemos, desrespeitosos aos pais, ingratos, ímpios, sem amor, incapazes de perdoar, caluniadores, sem domínio próprio, cruéis, inimigos do bem, traidores, inconsequentes, orgulhosos, mais amigos dos prazeres do que amigos de Deus, com aparência de piedade, todavia negando o real poder. Afasta-te, portanto, desses também, porque são pessoas assim que se intrometem pelas casas e conquistam mulheres insensatas, sobrecarregadas de pecados, as quais se deixam levar por toda espécie de desejos. Elas estão sempre aprendendo, mas jamais conseguem chegar ao conhecimento da verdade. E a semelhança de Gênesis e Jambres, que se colocaram contra Moisés. Esses também se opõem à verdade, são homens que se livram, que tiveram suas mentes corrompidas, são reprovados na fé. Contudo, não irão longe, pois como no caso daqueles opositores, a insensatez que lhes é própria se manifestará claramente a todos. Tu, porém, tem seguido atentamente a minha teologia, procedimentos, propósitos, fé, paciência, amor, perseverança, observado minhas perseguições e aflições que sofri em Antioquia, Icônio e Listra. Quantas perseguições suportei, contudo, de todas o Senhor me livrou. De fato, todas as pessoas que almejam viver piedosamente em Cristo Jesus serão perseguidas. Todavia, os perversos e impostores andarão de mal a pior, enganando e sendo enganados. Tu, no entanto, permanece no ensino que recebeste e sobre o qual tem plena convicção, sabendo perfeitamente de quem o tem aprendido. Porque desde a infância, sabe as sagradas letras que têm o poder de fazer-te sábio para a salvação por intermédio da fé em Cristo Jesus. Toda a Escritura é inspirada por Deus e proveitosa para ministrar a verdade, para repreender o mal, para corrigir os erros e para ensinar a maneira certa de viver, a fim de que todo homem de Deus tenha a capacidade de pleno preparo para realizar todas as boas ações. Eu te encorajo solenemente, na presença de Deus e de Cristo Jesus, que há de julgar os vivos e os mortos, por ocasião de sua manifestação pessoal e mediante seu reino. Prega a palavra, insiste a tempo e fora de tempo, aconselha, repreende e encoraja com toda a paciência e sã doutrina, porquanto chegará o tempo em que não suportarão o santo ensino. Ao contrário, sentindo coceira nos ouvidos, reunirão mestres para si mesmo, de acordo com suas próprias vontades. Tais pessoas se recusarão a dar ouvidos à verdade, voltando-se para os mitos. Tu, no entanto, sê equilibrado em tudo. Suporta o sofrimento, faz a obra de um evangelista e cumpre o teu ministério. Amém? Amém. Diga glória a Deus. Glória a Deus. Paulo, o apóstolo Paulo, antes do seu martírio, dele entregar a sua vida,
ele dá a última instrução para o seu filho Timóteo. Ele diz: Timóteo, vai chegar um tempo aonde as pessoas vão estar em um nível pior do que elas já se encontram. Elas vão ser orgulhosas, arrogantes, desrespeitosas aos pais, ingratos, blasfemos, cruéis, mais amigos dos prazeres do que de Deus. Mas você, todavia, permanece fiel. Permanece na minha teologia. Como assim? Porque a palavra da verdade, ela é uma só. A palavra, independente do ministério, da onde você congrega, ela é uma só. Mas a forma como a palavra é ministrada depende de cada casa. Os princípios são o mesmo. A maneira de você ensinar o filho no caminho certo é independente de qual casa. Mas existem maneiras e maneiras de ensinar. Então, você que é pai de família, e vocês aqui, vocês têm uma maneira de ensinar os seus filhos ao caminho certo. Se você for em outra casa, você vai ver o pai ensinando de outra forma. O que não pode é fugir do princípio, mas a maneira de como ensinar vai de casa para casa. Paulo está dizendo: tu, porém, tens seguido a minha teologia. Ele está dizendo: você é meu filho espiritual. Agora, eu te faço uma pergunta: como Timóteo poderia permanecer firme na fé com os ensinamentos do apóstolo Paulo se ele não tivesse convivido com Paulo? Como ele poderia ser um filho de excelência? Como ele poderia suportar a adversidade do mundo se ele não tivesse visto as aflições de Paulo? Como Paulo suportou? Como Paulo lutou? Como Paulo perseverou? De que maneira ele se portava? Como ele fazia? Se Timóteo não estivesse ao lado de Paulo, Timóteo não poderia então suportar as adversidades. Ele não saberia como fazer, ainda que Paulo tivesse instruído. Porque eu já falei e vou repetir: um filho, ele não aprende com o pai de ouvir, mas ele aprende de observar. Eu vejo muitas pessoas que elas apresentam diversas dificuldades na sua vida e elas não sabem como passar. Por quê? Porque ela não tem referencial, ainda que ela tenha um pai, ainda que ela tenha um pastor, ainda que ela tenha um líder. Então ela vai para a igreja, ela recebe a instrução do pastor, do líder, e na hora que vem a dificuldade ela não sabe como lidar. Por quê? Se ela está recebendo a instrução do pastor, porque ela recebe a instrução, mas ela não convive com ele. Então Timóteo só pôde passar pelo que ele passou e suportar as dificuldades que ainda iriam vir, porque conviveu com Paulo. Os apóstolos só foram o que foram porque conviveram com Jesus. Se fosse assim, o Espírito Santo não precisava descer. Jesus falava assim: o meu Pai vai continuar dando instruções para vocês. Não, mas o Espírito teve que descer e habitar em nós, porque não existe ensino. Olha o que Jesus vai dizer: o Espírito que vier, o Espírito Consolador, não falará de si mesmo, mas falará ao meu respeito. Então, por que o povo antigamente tinha tanta dificuldade? Porque Deus estava no céu e o povo estava na terra. Só tinha acesso a Deus aquele que caminhava com o profeta, com o sacerdote, porque aquele foi ungido por Deus. Do contrário, a multidão se perdia. A palavra diz isso: o povo não recebendo profecia se perde. Por quê? Porque a profecia é a direção. A palavra da verdade, a palavra de Deus é a direção. Ele aponta para onde você deve ir. E Paulo está instruindo Timóteo dizendo: prega em tempo e fora de tempo. Ou seja, você deve pregar quando você tem oportunidade, e quando você não te der oportunidade, você prega também. Por quê? Porque chegará um tempo, e esse tempo, e vivemos esse tempo, que as pessoas não suportarão a verdade. Fala, suportarão. A verdade. E vai dar coceira no ouvido delas. Elas vão ficar atormentadas por ouvir a sã palavra, a sã doutrina, a palavra da verdade. E aí elas vão procurar mestres para si mesmo. Como assim, Derek? Ela quer ouvir uma palavra,
que vem de acordo com aquilo que ela está vivendo para ela não precisar mudar. Então ela procura por pregadores que falem aquilo que ela quer ouvir, não aquilo que ela precisa ouvir. Então eu começo a procurar por igrejas e a minha desculpa é que aqui eu não me sinto bem. Eu fui numa igreja e não me senti bem nessa igreja. Eu preciso ir aonde eu me sinto bem. Não, meu querido. Se você ainda não foi numa igreja, você precisa ir onde se sente mal. Sabe por quê? Porque é onde te confronta que transforma o seu caráter. Como eu li uma mensagem esses dias, uma foto de um personagem bíblico, João, dizendo: eu olhei e não achei quem era digno de abrir o livro. E embaixo tem um pregador coach dizendo assim: você tem o mesmo valor que Jesus. É a pregação de hoje, você tem o mesmo valor que Jesus, imagina. Se João no céu disse que não havia quem pudesse ser digno de abrir o livro, João estava no céu e falou que não, só havia um. Como nós podemos ter o mesmo valor de Jesus? Essas pessoas não vão suportar mais essa doutrina. E elas vão sentir coceira nos seus ouvidos. Elas vão ficar perturbadas. As pessoas, elas querem ouvir aquilo que elas necessitam, mas não aquilo que vai corrigir. Então, como eu posso ser curado? Como eu posso ser transformado se alguém não mexer na minha ferida? Se alguém não tocar no meu machucado? Se alguém não limpar a nossa ferida, vai juntar verme, vai juntar bactéria. E tudo que o diabo quer é uma porta para ele entrar e proliferar aquele mal que já está instalado ali. Mas se você não der a permissão para alguém tocar na sua ferida, se você não expor as suas infecções, as suas inflamações, se você não tirar a armadura e mostrar que você está leproso por baixo de toda essa vestimenta, não tem como o profeta dizer para você: olha, vai se lavar no Jordão. Porque antes da cura chegar, primeiro precisa expor a lepra. Mas e a vergonha? Só que na hora de nós errarmos, nós não temos vergonha. Na hora de nós falharmos, nós não temos vergonha. Só que se nós não expormos a nossa vergonha, nós nunca vamos ser curados, nunca vamos ser tratados. O que mais acontece hoje são pessoas que você acaba de ensinar a palavra e durante a semana ela esquece. A minha pergunta é: do que está valendo toda a palavra que estamos recebendo durante o fim de semana, durante a semana? O que nós estamos colocando em prática? Se não estamos colocando em prática a palavra que estamos recebendo, do que vale receber a palavra então? Porque a partir do momento que você recebe a palavra, você vai ser testado naquilo que você está recebendo. Isso é fato. Quando você recebe uma palavra, você vai ser testado naquilo que você está recebendo. Por quê? Para saber se você está apto a usar aquilo que você recebeu. Então, para Deus confiar em você, Ele vai ter que te testar. Ele vai ter que colocar você à prova. Ele vai ter que permitir você passar por tentações, por dificuldades, por restrições. Ele vai permitir o inimigo fazer várias coisas para que, de fato, você possa passar por isso e mostrar para Deus: Senhor, agora eu sou um obreiro aprovado de que não tenho que me envergonhar. Então, do que vale toda a instrução que eu estou recebendo se eu não coloco em prática? Se eu estou com depressão, a resposta está na palavra. Se eu estou com ansiedade, a resposta está na palavra. Se eu estou com um problema financeiro, a resposta está na palavra. Se eu estou com um problema no casamento, a resposta está na palavra. Derek, mas eu abro a Bíblia e não entendo nada. Mas não é a letra, a palavra é um verbo, que é vivo. Mas se você não ler a Bíblia, não tem como. Se você não passar tempo, dedicar tempo, se dedicando nas Escrituras, vai vir a dificuldade, vai vir a adversidade. Você estando na igreja, escutando a palavra e não conseguindo passar pelo problema. Deus vai dizer para Josué: medita nesse livro dia e noite. O que é uma meditação? A meditação oriental diz que você tem que ficar com a mente vaga. A meditação nas Escrituras é uma mentalização concentrada na palavra. Que você fica lembrando.
Foi isso que foi dito. Foi isso que foi falado. Que é para eu suportar como ele suportou. Aí vai vir a adversidade durante a semana. Aquilo que você não estava planejando. Aí quando vier a adversidade, nossa, mas a palavra falou, permanece no ensino. Permanece nas escrituras. Prega em tempo e fora de tempo. Aí você fala, não. Adversidade, não, é para eu passar, eu vou suportar. Eu tenho que permanecer. Você faz isso? Se você não faz isso, é por isso que você fica perdido. Porque você precisa colocar em prática o que você está aprendendo. Ah, mas eu não gosto de ouvir isso. É porque está juntando coceira no seu ouvido, tem que limpar. Está juntando coceira no seu ouvido. Eu quero falar de um profeta que foi usado tremendamente por Deus. Um dos, né? Que foi Jeremias. Quem que foi Jeremias? Jeremias foi um profeta que nasceu em Benjamim, na tribo de Benjamim, que ficou junto com Judá, porque ficou 2 tribos para o sul e 10 tribos para o norte. E Jeremias nasceu com um propósito específico. Nasceu 600 anos antes de Cristo. Nasceu num tempo onde havia apostasia. O que é apostasia, Derek? É o desvio da fé, o esfriamento da fé. É as pessoas que se desviam da palavra. Que se desvia, não vou mais na igreja, a igreja não adianta nada, eu vou, nada muda. Não muda mesmo, quem tem que mudar é você. Não existe mágica. Põe uma coisa na sua cabeça, e todos que estão aqui. A vida não vai parar por causa de você, que você parou. O mundo não vai parar. Se você parar, você vai ficar para trás. Essa é a realidade. Os pastores não falam isso, não é porque tem medo de perder membro. O pastor tem medo de perder isso aqui, ó. Só que se eu não sou sustentado por isso aqui. Quem me sustenta é o Senhor. Eu vou repetir, eu não sou sustentado por isso. Quem me sustenta é o Senhor. Derek, mas se ninguém der dízimo, ninguém der oferta na sua igreja, como é que você vai fazer? O Senhor levanta aquele de fora para dar. Eu não dependo das pessoas, eu dependo do Senhor. Se ninguém que estiver aqui, que congrega aqui comigo, que está escutando essa palavra, me abençoar, Deus levanta alguém de fora, que às vezes é até ímpio, para me abençoar. Mas eu não fico sem. Por quê? Porque já viu um justo passar fome de galpão? Não existe isso. Se eu confio no meu Deus, eu creio que Deus vai prover na minha vida. Senão eu vou confiar no homem. Então, se você parar, ninguém é insubstituível. Não acha que ninguém pode fazer aquilo que você faz. Porque faz. E às vezes faz até melhor. Se você sair, Deus levanta outro no seu lugar. Isso não é uma mensagem desmotivacional. É uma mensagem para você entender que você não é o egocentrismo, o ego. Tem que tirar o eu do centro. Não é você que é o centro da história, filho. Sai do centro. É Ele. Tudo aponta para Ele. Para Ele são todas as coisas. Então, se você parar a sua faculdade, o professor não vai bater na porta da sua casa e falar assim, você tem que voltar para a escola, senão não vai conseguir continuar da aula. Sabe que o professor vai fazer isso? Não, senão se eu não ficar lá, eu não vou me formar. Se você não for no emprego, se você faltar no emprego, o patrão vai bater lá na sua casa e falar, você tem que voltar a trabalhar, cara. Estou sentindo tanto a sua falta. Não, se eu faltar no emprego, eu vou ser mandado embora. Ué, por que na igreja você pode fazer isso? E o pastor tem que ir lá na sua casa e falar, filho, volta. Porque é Deus, né? É porque é misericórdia de Deus, né? Sabe o que vai acontecer? Você vai passar a vida inteira sendo um mimado. Você nunca vai crescer na presença de Deus. Você vai ser mais um esquenta-banco dentro da igreja. Você vai ser mais um no meio da multidão. Porque a maioria é isso que vai ser, infelizmente. Deus falou claramente para mim. Semana passada eu falei isso, eu vou falar de novo. Filho, não se assuste. Muitos vão ficar pelo caminho. Não porque não puderam ser salvos, porque não quiseram ser salvos. Não quiseram. Porque querer
É tomar uma atitude de mudar. Não é, eu quero e não consigo. Não, quem quer, consegue. Você tenta tanto, porque as coisas que você quer, e eu também, coisas supérfluas, a gente consegue. É verdade ou não é? Sim. Então Jeremias nasce numa época turbulenta, onde os assírios já tinham dominado Samaria, que é a parte norte de Israel. E Judá, além de estar na apostasia em todo Israel, ele está numa idolatria, cultuando a outros deuses. Aí Jeremias nasce, e olha a mensagem que Jeremias vai pregar. Para ajudar. Vocês têm que se converter. Vocês têm que se arrepender. Vocês têm que mudar a maneira de pensar. Falou para o próprio povo. E depois ele continua dizendo: olha, a ira de Deus vai vir sobre vocês. Aí depois ele volta e diz: olha, mesmo que vocês tentam alguma coisa e fugir para outro país, Deus vai, se vocês se esconderem dentro do templo, Deus vai pegar vocês. Não adianta nem fugir, porque Deus vai caçar vocês. E outra, Nabucodonosor, Babilônia vai vir e vai levar vocês presos, vocês vão ficar cativos. E não tem jeito. A ira de Deus vai vir e vai acabar com tudo. Pensa. O que você acha que aconteceu? Fala pra mim. Deus levantou naquele país, naquela geração, alguém que falou contra o próprio povo. O que você acha? Como que o povo recebeu isso? Será que pode pregar essa palavra hoje, Derek, em dia? Será que dá para pregar isso nas igrejas hoje em dia? Recentemente tem uma declaração de uma pessoa na internet, pública, que falou acerca de um outro assunto. E aí gerou o maior debate, que todo mundo ficou falando. E as pessoas, os cristãos estão... Nossa, até que enfim alguém falou algo. Os cristãos, presta atenção. Os cristãos estão pasmos, porque alguém falou uma verdade que ele já conhece, que você já conhece, mas que ninguém tem coragem de falar. Peraí, você está se espantando que alguém falou a verdade? Então será que a igreja está vivendo o quê? Se eu estou espantado com o sobrenatural, eu estou vivendo o quê? Eu estou vendo uma mentira. Aí Jeremias, lá no capítulo 26, escuta isso. No início do reinado de Jeoaquim, filho de Josias, rei de Judá, veio a seguinte palavra da parte do Senhor. Assim diz Yahvé. Olha Jeremias falando para o povo. Assim diz Yahvé: coloca-te no pátio do templo do Senhor. E diz a todo o povo da cidade de Judá que vem adorar na casa de Yahvé todas as palavras que te ordeno que lhe fales. Não omita, pois uma só palavra. Imagina que eu sou Jeremias. Deus fala para mim assim: se coloca no pátio, você vai chamar todo mundo da sua cidade. E você vai falar o seguinte. Ó, tá na palavra. Deus ele já fala o seguinte: pode ser que ouçam e se convertam. Pode ser. Repete. Pode ser. Pode ser. Opa, então não é garantia que vai se converter. Derek, por que Deus manda falar? Se pode ser que as pessoas se convertam. Sabe por quê? Para que você e eu nunca fale para Deus: eu não fui avisado, eu não tive a oportunidade. Pode ser que ouçam e se convertam cada um do seu mau caminho, para que eu desista da desgraça que estou a ponto de enviar-lhes por causa de toda a malignidade que eles vêm praticando. Então, além de Deus dar a chance, Ele está dando a chance de você se redimir. Então pode ser que alguém nesse meio de fato se converta. Então eu fiquei 1 ano sem ministrar fora, voltei a ministrar agora, com força total. Mas o que eu mais vejo são pessoas mortas dentro das igrejas. Eu não queria voltar para ministrar por causa disso. Mas sabe o que Deus falou?
Pregue a palavra em tempo e fora de tempo, porque pode ser que alguém nesse meio se converta. Diz-lhes, portanto, assim diz o Senhor. Aí, ó, imagina que eu sou Jeremias, agora eu vou falar para todas as igrejas. Eu sou um Zé Ninguém. Imagina que você não conhece meu nome. Eu sou só um Zé Ninguém, que vou falar para os maiores líderes da nação. Assim diz o Senhor: se não me obedecerdes para andar na minha Torá, lei que estabeleci diante de vós, e para ouvir as palavras dos meus servos, os profetas, os quais vos tenho enviado, embora não tenhais dado ouvidos, então farei deste templo que fiz do santuário de Siló, e dessa cidade um objeto de maldição entre todas as nações da terra. O que era Siló? Era onde era o acampamento das tendas no deserto. Deus estava dizendo o seguinte: está vendo esse templo? Eu vou destruir todos esses templos que vocês estão construindo para se autopromoverem, e vocês vão voltar a adorar no templo que era tenda, para vocês dar valor na minha presença e parar de dar valor para as coisas que são superficiais. Para achar que culto bom é culto que tem pisca-pisca, que está todo mundo dançando, que tem um coral bonito, que tem alguém cantando bonito, mas está todo mundo preocupado com aquilo que está acontecendo no altar, mas não está preocupado com aquele que mora no altar. E aí, Derek, o que aconteceu? Aí abraçaram Jeremias, deixaram, falaram: Jeremias, mas agora Jeremias é o cajado. Vem aqui, Jeremias. Ai, como eu te amo. Vou chamar agora, vamos fechar a agenda com você, esse ano. Jeremias fechou a agenda do ano, vai pregar em todas as igrejas. Só que não. Os sacerdotes e os profetas, quem? Quem? Não, fala mais alto para eles escutar. Sacerdotes e profetas. O sacerdote e profeta ouviram Jeremias anunciar isso. Quando Jeremias terminou de pregar o que o Senhor havia ordenado que comunicasse o povo, agarraram e ameaçaram, esbravejando: agora certamente você morrerá. Hã? Acho que eu li errado, desculpa. Vou ler de novo. Agarraram e ameaçaram, esbravejando: agora certamente morrerá. Não, está escrito mesmo. O sacerdote e o profeta falou isso para ele. Queria matar ele. Mas estava falando, mas era profeta, era sacerdote. Mas quis matar Jeremias. Por que nós falamos no começo da reunião? Paulo dizendo para Timóteo: todo aquele que serve piedosamente a Cristo Jesus será perseguido. Porque profetizasse em nome de Yahvé, dizendo que essa casa é como Siló, e essa cidade vai ficar deserta, desabitada. E todo o povo se ajuntou em torno de Jeremias no templo do Senhor. Um cara ficou contra todo mundo. E aí? Eu não vou congregar na igreja daquele lá não. Aquele lá é sozinho, não tem muita gente. Quando os líderes de Judá souberam disso, foram ao palácio real até a casa de Yahvé e se assentaram para julgar a entrada da chamada Porta Nova do templo do Senhor. E os sacerdotes e os profetas reivindicaram diante dos líderes do povo ali reunido: este homem deve ser condenado sumariamente à morte, porque profetizou contra a cidade, como escutaste com os vossos próprios ouvidos. Então eles não aceitaram ter que mudar de vida. Eles queriam continuar na apostasia, eles queriam continuar na idolatria. Ninguém podia falar, porque muito bem, quer falar para mim? Pastor, você vai falar que eu tenho que fazer, mudar isso? Eu não aguento a exortação, dói, eu vou mudar de igreja. Vai bebezinho, vou dar um leitinho para você. Então Jeremias se defendeu perante todos os chefes de todo o povo, aglomerando: eis que Yahvé mandou-me para profetizar contra esse templo e contra essa cidade por meio de toda a palavra que ouviste da minha boca. Agora, pois, endireitarei os vossos caminhos tortos e as vossas ações malignas, e dai atenção a vós, o Senhor vosso Deus, e Yahvé se arrependerá do mal que pronunciou contra vós. Mas por isso que eu não sirvo Deus, porque Deus é um Deus mau. Não, Deus não é mau não. É o povo que não queria. Então, se você não quer a Deus, então larga a mão. Vai viver o mundo. Vive, mas vive o mundo para valer. Não vive um mundo meia boca.
Já quer viver o mundo? Vive o mundo de uma vez. Eu sou uma pessoa assim, se eu vou fazer o melhor. Se eu fosse fumante, já ia logo pra droga. Ué. Esse negócio de ficar em cima do muro não dá, cara. Se você tá na igreja, então seja o melhor. Faça a diferença. O que Deus não suporta é gente dentro do templo aparentando ser uma coisa que não é. É engraçado, você vai ministrar nas igrejas, você acaba de pregar a palavra, você fala, gente, é isso. A pessoa vem e fala outra coisa pra você. Não entendeu nada que você falou. Fica assim, ó. Tá viajando na igreja. Chega durante a semana, pergunta um monte de coisa. Mas, ó, como é que é? Cara, pelo amor de Deus, eu já falei pro você o culto inteiro. Põe em prática, abençoado de Deus. Entretanto, eu estou nas vossas mãos, fazei de mim o que vos parecer bom e justo. Jeremias falou assim, o que você quiser fazer comigo, pode fazer. Eu já dei a mensagem. Estais, porém, só que presta atenção, Jeremias falou assim, se vocês querem me matar, vocês podem matar. Só que está certo de uma coisa, se vocês me matar, vocês vão estar matando o sangue inocente. E o Senhor me enviou a vós para anunciar todas as palavras. Então os líderes de todo o povo solicitaram os sacerdotes e os profetas, olha, este homem não deve ser sentenciado à morte, porque ele nos falou em nome de Yahvé, nosso Deus. Também alguns dos anciãos, os líderes da terra, se levantaram e testemunharam diante de toda a assembleia do povo. Miqueias, da cidade de Moresete, profetizou nos dias de Ezequias, rei de Judá, e assim pregou a todo o povo de Judá, eis que assim diz o Eterno Todo-Poderoso, Sião será arada por completo, como se fosse apenas um campo ruim para o plantio. Jerusalém se tornará um monte de entulho. A colina do templo se transformará num monte coberto e mato bravo. Porventura Ezequias, rei de Judá, ou alguém do povo de Judá o matou. Ezequias não amou reverentemente a Yahvé e não buscou a sua misericórdia? E o Senhor não se arrependeu da desgraça que pronunciava contra eles? Ora, estamos passando por situação semelhante, a ponto de provocar uma terrível calamidade sobre nós. Então eles falaram assim, olha, peraí, não vamos matar os anciões, não vamos matar não, porque lembra que aconteceu isso lá atrás? Que veio um profeta e falou a mesma coisa, e o povo se arrependeu, e Deus veio com misericórdia, se a gente matar ele, a desgraça vai vir. Então Deus, ele antes dele dar a sua sentença, ele avisa. Ele fala, gente, vai acontecer isso, vai acontecer aquilo, mas quem que para ouvir? Mas o que o Jeremias foi levantado para fazer? Ele foi levantado como todos os profetas foram levantados. Era para tirar os ídolos de cima do altar? Não. Os ídolos era só uma exteriorização da idolatria interior. Um ídolo é só uma exteriorização da idolatria pelo eu. Olha o que a palavra vai dizer em Êxodo. Arão, olha o que Arão vai falar para Moisés. Não, Moisés, sabe o que é? É que o povo veio pedir um Deus, eu joguei o ouro no fogo, saiu esse bezerro. Como pode jogar o ouro no fogo e sair um bezerro confeccionado? Sabe o que é isso? Isso é chamada de quarta dimensão. Quando eu projeto, cria-se forma daquilo que eu quero. O povo sempre quis o bezerro de ouro. O fogo só revelou aquilo que já estava no coração do povo desde lá do Egito. Então libertar o povo do Egito não os tornou livres, porque eles sempre foram escravos. Porque a mentalidade do escravo é essa. A mentalidade do escravo vive no mundo da lua. Antes eu tivesse ficado lá no Egito, porque lá pelo menos tinha comida. Vive pela migalha, vive pelo pouco. Passa pela dificuldade, ao invés de enxergar Deus ali trabalhando, enxerga o inimigo. Faz as coisas erradas durante... Agora eu vou ter que tocar na ferida. Deus falou para mim que hoje a gente vai ter que colocar o azeite. Eita glória!
A mente do escravo é assim. Ele não quer mostrar toda a ferida, ele mostra parte da ferida. A outra ele esconde. Ele esconde porque ele tem medo que vai doer, mas vai doer. Porque para curar precisa doer. Aí ele esconde. Aí ele vai e pensa em tudo aquilo que ele já fez de errado. Ele fala assim, vou tomar uma decisão aqui. Às vezes ele tá sendo abençoado numa situação. Aí ele fala assim, olha, uma vez eu conheci um casal que vivia bem, financeiramente, emocionalmente, matrimonialmente. Aí um dos dois resolveu, vou sair do emprego, vou buscar algo melhor, sem ter outra coisa melhor. Vou buscar alguma coisa melhor. O que aconteceu? Que depois o outro perdeu o emprego também. Aí ficou os dois desempregados. E os dois sendo de igreja, fiéis, buscando a Deus. Por que a minha situação está difícil, Derek? Eu não falei nada, Deus não mandou falar. Veja bem, um dos cônjuges, e ele só tinha um filho. Um dos cônjuges falou, não, é que eu saí do serviço para buscar algo melhor. A pergunta que eu faço é, Deus pediu para essa pessoa fazer isso? Você consultou a Deus? Deus falou assim, faz isso? Não. Aí ela saiu do serviço. Ficou sem dinheiro. Passou dificuldade. Mas eu sou fiel no altar, por que Deus não dá? Abençoado de Deus. Pensa. Você tinha a bênção no altar. Você foi e abriu mão. Por que Deus não me abençoa? Ué, é a mesma coisa eu estar com um carro, eu vendo o carro e fico a pé. Aí eu falo para os outros, Deus me abençoa, não tem um carro. Ué. Então é certas coisas que a mente do escravo, ele faz. Ele fala assim, não, é porque eu tive uma ideia. Cara, que ideia? Tira a sua ideia da sua cabeça. O coração do homem é enganoso. Você faz as coisas erradas e depois fica culpando terceiros. Falando, não, mas é propósito de Deus. Deus falou para você fazer isso? Se Deus não falou, você vai se lascar, essa é a verdade. Você vai se dar mal, cara. Aí vai começar a virar uma bola de neve. Aí vai falar que Deus não te abençoa. Deus te abençoou lá atrás, mas o que você fez com Deus? Mas Derek, agora o que eu faço? Agora você vai ter que esperar o tempo da colheita. Fala, tempo da colheita. Tempo da colheita. Você vai ter que colher tudo podre que você plantou. A verdade é essa. Não tem como alguém ir lá e coisar o... Não tem. Não tem. Vai ter que colher o podre. Você estava com a faca e com o queijo na mão. Aí, com as suas ideias mirabolantes, eu já fiz isso. Eu vou fazer isso agora porque eu acho que é bom. Cara, ô abençoado, se acha onde, cara? Todos os caminhos que não são direcionados por Deus, vai dar ruim. Quando Deus não está no negócio, não, mas é que eu fiz para Deus. Se Deus não pediu, esquece. Derek, como é que eu faço então? Porque agora eu vou colher, porque eu fiz muita coisa errada. Eu vou colher isso o resto da vida? Pois é. Você deu sorte esse ano, que vai vir o jubileu. Não, mas você deu sorte, porque o jubileu apaga assim, Ele apaga e vai dar chance para você começar do zero. Você não está entendendo. Vocês não estão entendendo. Vai dar chance para você começar do zero. Fazer assim a marca. Glória a Deus. Se eu estivesse na sua casa, eu já estava pulando. Vai dar chance para você começar do zero e você receber 3 vezes mais. Você vai ser restituído de tudo aquilo que você perdeu e você vai receber 3 vezes mais. Quando que é isso aí? 25 de setembro. Dia mundial do jubileu. O que eu faço então? Nossa, veja a hora de chegar 25 de setembro. 25.
25, jubileu, tô livre. Não. Tem que se preparar, abençoado de Deus. Você vai ter que abandonar o pecado. Você vai ter que santificar. Você vai ter que levantar uma oferta. Você vai ter que consertar a sua casa. Você vai ter que consertar o seu altar. Porque depois do dia 25, se você pisar na bola, acabou o jubileu pra você. Não estou falando que você vai virar santo, não é isso? Mas estou dizendo que a chance que você tem para mudar de vida. E daqui só 50 anos. Você vai viver mais 50 anos? Eu não sei se eu vou. Então é a chance que eu tenho. E você já tem que começar já. Porque é no mínimo 50 dias para você se preparar. Senão vai ter outra oportunidade. Então não adianta. Mas sabe o que acontece? Eu trouxe alguns princípios aqui que Jeremias falou da sua mensagem. Coloquei no celular, porque é tanta coisa na minha cabeça, senão eu não guardo. Derek, por que você lê tanto a Bíblia? Porque as pessoas não lêem a Bíblia. E eu tenho que ler. Você olha para as pessoas na igreja, a pessoa não tem nem a capacidade de pegar o celular para ler a Bíblia. Primeiro, o profeta Jeremias convocou ao povo ao arrependimento, a fim de evitar o julgamento divino. Então o profeta foi ruim com o povo? Não. O profeta estava fazendo o quê? Estava ajudando, estava alertando o povo que vai vir julgamento divino. Mas sabe o que acontece? Quando você escuta uma palavra que é para te ajudar, a sua mente de escravo está tão corrompida que o inimigo distorce e põe na tua cabeça. Ah, ele está me cobrando. Ele está me chamando a atenção. Está me atacando. Então tudo é a forma como você enxerga. Tudo é a forma como você vê. Você vai escolher se você quer ter uma mente sadia ou uma mente de escravo. Você quer ser príncipe, princesa ou você quer ser escravo? É a sua mente que vai determinar. É as suas atitudes que vai determinar. Eu estou nesses dias com tanta expectativa e uma força em Deus, e você fala assim, Derek, o que mudou? Nada mudou. Fisicamente, aparentemente, nada mudou. Mudou que eu comecei a buscar mais a Deus. Que eu separo todos os dias, toda semana, um dia específico para buscar a presença, no monte. Porque se eu olhar para a circunstância, eu já vou falar disso. Já vai ser outra chapuletada para nós. Eu gosto de estar em casa por causa disso, posso pregar o que eu quiser. E aí se o outro que está assistindo não gosta, ele muda de canal. Não tem problema, ninguém me expulsar da igreja. Depois o profeta Jeremias avisou que o tempo de arrependimento havia se esgotado e que Judá sofreria o juízo de Deus. Tal juízo seria muito severo, pois implicaria na perda da terra prometida. Imagina, um profeta chega na igreja hoje para falar isso. Ele chega e fala, gente, se arrepende, senão o castigo vai vir. Aí o profeta vai, toma uma aguinha, volta dizendo, ó, tem mais jeito não deu tempo. Vai vir o juízo mesmo e vocês vão perder a bênção. Imagina eu pregar isso num culto dos milagres. Hoje você perdeu o seu milagre. Pronto. Vai voar o sapato do abençoado lá de trás, na cabeça. Só, ó o vaso voando. Fechou as agendas, nunca mais prega fora. Eu prefiro nunca mais pregar fora. Derek, Preocupa não, filho. 3. Ele prometeu que o cativeiro babilônico seria inevitável, que Jerusalém cairia diante de Nabucodonosor. Ó, vai acabar a promessa e vocês estão frito mesmo, que o Nabucodonosor vai e vai levar tudo vocês embora. Que profeta louco? Tem na Bíblia, Derek? Tem. Jeremias, tem que abrir na sua casa lá. Está lá escrito lá, 26. O profeta mostrou através da sua mensagem que Judá merece o cativeiro por causa dos graves pecados que o povo persistiu em cometer. Ele está falando assim, ó, Nabucodonosor vai vir, vai pegar vocês vão perder o milagre
e vocês vão pegar e merece mesmo tomar isso. Mas e a pregação de que você vai ganhar, você vai receber o seu milagre, você tem o mesmo valor que Jesus, você é a última bolacha do pacote de traquinas, você é o... Não tem. Não tem na Bíblia isso aí. É traquina porque a criançada come isso aí, né? O profeta Jeremias anunciou que o templo de Jerusalém não poderia proteger os judeus do julgamento iminente. Eu vou ler de novo aqui. O profeta, não estou nem de óculos aqui, mas... O profeta Jeremias anunciou que o templo em Jerusalém não poderia proteger os judeus do julgamento iminente. Ué, então a igreja não protege? Eu achei que eu estou dentro da igreja. Então... E agora? E agora? Se não é a igreja que protege? Então quer dizer que Deus pode castigar dentro da igreja? Eu posso perder a salvação dentro da igreja? O que é a igreja? Você precisa responder, né? Não respondendo. O profeta também anunciou que Deus salvaria um remanescente do seu povo por meio do exílio. Aí, valeu a pena o exílio. Eu salvar alguém no meio. Sempre tem alguém no meio do deserto que vai se converter. Então, quando o período do cativeiro terminasse, havia uma maravilhosa restauração sob uma aliança. O Novo Testamento mostra que a promessa encontra seu cumprimento pleno em Cristo. Qual que é o sétimo tópico, Derek? Eu vou ler para vocês. Jeremias 17:5. Assim diz Yahvé: maldito é o homem que confia nos homens, que faz da humanidade mortal a sua força e motivação, mas cujo coração se afasta do Senhor. Fala, maldito é o homem que confia no homem. Ai, por isso que eu não confio em ninguém. Não. Não está falando isso. Não está falando maldito é o homem que confia no outro homem. Está falando é maldito o homem que confia em si mesmo, na força do seu braço. Não, sabe o que é? Eu tomei essa decisão porque eu vou servir a Deus agora. Cara, Deus não falou para você fazer isso. Deus não precisa do seu ato de bondade. Deus conhece o coração. Senão você vai se estrepar, você vai colocar a culpa em Deus, colocar a culpa no pastor, colocar a culpa na igreja. Para de culpar terceiros. Se você está numa situação de dificuldade, quem se colocou nessa situação foi você mesmo. Não tem como aliviar isso. É a verdade. Derek, mas tramaram contra a minha vida. Porque você se permitiu estar nessa situação. Não, mas eu não tive culpa. Fizeram algo. Mas o que o exterior vai fazer sobre você, não tem como você controlar mesmo e evitar às vezes. Mas o que isso vai gerar aqui dentro, isso tem. O que vai entrar aqui, isso tem. O que você vai ver aqui, isso tem. Se alguém falar pra você que você não presta, você vai aceitar? Você não presta então? Não. Você não vai aceitar porque você sabe que você não é isso. Ah, mas por que alguém quando fala pra você, tadinho, você aceita? Porque é o ego. Quando você aceita uma palavra ruim, é porque você está alimentando o seu ego. O ego tem barriga, sabia? Sabia que o ego tem fome? Ele fala assim, dá de comer pra mim. O que você tem aí? Tadinho, você... Vem ali, papai. O povo dá risada, mas é verdade. Tem uns que gostam de colinha aqui. Ele tá marmanjão já. Eles estão até segurando a risada pra não sair aqui, senão depois bato neles. Ei,
O ego tem barriga, tem fome. Todas as vezes que se alimenta o ego, Satanás cresce. Porque ele se alimenta do ego, do seu próprio ego. Quando que você vai crescer? Crescer, fala crescer. Crescer. Ih, todo mundo tá dormindo, já é frio. Crescer, fala crescer. Crescer. Estão cansados já? Não. Eu nem comecei a pregar hoje. Falei que o negócio vai se estender. Maldito o homem que confia no homem, que confia em si mesmo. Ele será como um arbusto no deserto, não perceberá quando algum bem se aproximar. Olha, ele não vai perceber quando algo bom acontece. Você está tão preso nas suas dificuldades que até o que é bom soa como ruim. Você não percebe que Deus está cuidando o tempo todo de você, que Deus está te amando, que Deus está do seu lado, que Deus está abrindo porta, que Deus está te abençoando, que Deus tem te sustentado, que Deus tem te dado saúde, que Deus tem provido na última hora, que Deus tem mexido em coisas que você jamais imaginou que ia ter jeito. Você não percebe que Deus te deu isso? Porque é tanta coisa ruim que até o que é bom, você não percebe, é um arbusto seco. Morará em lugares mais áridos do deserto, em terra salgada e desabitada. Então, eu tenho vivido esses dias alegria com Deus. Eu tenho vivido esses dias força com Deus, porque eu tenho buscado em Deus alegria, buscado em Deus força, buscado em Deus ânimo. E o Derek, o que mudou? Mudou a forma de eu buscar. Mudou a forma de eu me posicionar. Porque olha para mim, você preocupado, você aflito, você estressado, não vai mudar o cenário. Não vai mudar. Não vai mudar. O que vai mudar, e pelo contrário, vai piorar. O que vai mudar a situação ao seu redor é a forma como você enxerga. Mas bendito é o homem cuja confiança está totalmente depositada em Yahvé, cuja fé está no Senhor. Sabe o que é toda confiança? É você descansar. Eu sei que o Senhor cuida de mim. Eu sei que o Senhor é o meu refúgio, a minha força, o meu baluarte, a minha cidadela, o meu muro, a minha fortaleza. É a plena confiança de que dando certo ou dando errado, Ele continua sendo Deus. É uma alegria por saber que o Eterno, o Todo-Poderoso, o Criador de tudo, escolheu você para morar. Porque você pode estar com milhões de problemas. Se o mundo acabar agora, você vai para o céu. É ter a certeza de que você não vai permitir com que essas coisas que às vezes você mesmo fez, vai tirar sua paz. Porque agora você encontrou alguém que é a paz. Para com a mentalidade de escravo, de achar que as coisas estão corroborando para o seu mal, que o inimigo é sempre uma perseguição. Senão você vai ficar com síndrome de perseguição. Não, mas agora que estava encaminhando, apareceu esse abençoado. Só pode ser do inimigo. Para com isso. O inimigo é você que está colocando caraminhol na sua cabeça, abençoado. Para de então te perseguir. Isso é o ego. Tira o ego. Você não é o centro do universo. O inimigo só está atacando você, porque, nossa, se você cair, ele vai vencer a guerra. Para com isso. A situação está acontecendo do jeito que está acontecendo, porque Deus está te forjando. Deus está te amadurecendo. Está fazendo com que você confie nele, deposite a fé nele. A melhor coisa é depositar em Deus, não é depender do homem. Porque enquanto você depende do homem, você depende do outro, você fica aflito, você fica angustiado. Mas quando você depende de Deus, você sabe que dele vai vir um provento, vai vir a provisão, vai vir o sustento. Você vai se preocupar com o quê? Mas sabe o que é, Derek? Que meu filho ficou doente, leva no médico. Mas não melhora.
Levo no médico. Mas piorou, ficou internado com minha filha, já perdi as contas. Eu vou morrer por causa disso. Não vai adiantar, só vai piorar. Eu preciso encontrar alegria no Senhor. Todas as vezes, todos os dias que minha filha ficou internada na UTI, todos os dias Deus me perguntava uma coisa. Eu vou repetir. Todos os dias Deus me perguntava algo. Ele não me respondia algo. E a sua pergunta era sempre para testar o meu posicionamento. E se eu levar a sua filha hoje? Ele não falava mais nada. Outro dia ele falava, e se eu salvar todos? E só ela morrer? Eu não aguento meu coração. Então você não serve para servir a Jesus. Não serve. Você não serve para ser discípulo de Jesus. Você serve para ser ovelha no meio do rebanho. Você vai ser ovelha no rebanho. Discípulo você não vai ser. Você pode ser salvo. Você pode, porque salvação é graça. Você crê em Jesus como Filho de Deus, você vai ser salvo. Mas o nosso ministério aqui não tem rebanho. Eu não formo rebanho, eu formo discípulos. Porque é um ministério profético e apostólico. Você quer fazer parte do rebanho, as ovelhinhas, você tem que procurar uma igreja pastoral para você. Eu tenho a pastora aqui, pastora minha esposa, linda pastora. Ela pode dar Estão rindo. Estão rindo da beleza. Olha, você vê. O que eu faço com esses filhos? Então, você vem aqui, ela abraça você, ela beija, ela passa o azeite. Depois que eu pego o cajado aqui, ó. Eu tô até parado. Já tô batendo sem mexer nele, imagina se eu mexer. O povo já fica com medo, eu só chegar perto dele. Falou, o pai vai bater em nós. Por que eu quero formar discípulo? Porque eu não quero que você só coma ração. Eu quero que você coma do manjar da mesa do rei. Aleluia. Agora, eu não posso forçar as pessoas a ser isso. Mas quem quiser viver isso comigo, que seja uma pessoa. Eu vou ficar feliz da vida. Eu não consigo, presta atenção no que eu vou falar agora. Eu não consigo saber que eu tenho um manjar na minha mesa e dar migalha para o outro comer. Eu não consigo fazer isso. Eu vou repetir. Desculpa. Mas eu não consigo saber que eu tenho um manjar na minha mesa e oferecer migalha para o outro porque o outro só quer comer migalha. Eu prefiro que ele vá embora do que eu oferecer. Eu não consigo fazer isso. É de mim, eu não consigo. Mas eu quero ser ovelha, Derek, eu quero só migalha. Então você vai em outro rebanho. Aqui não. Eu não consigo. Eu tenho que dividir o melhor que eu tenho. Mas eu não posso forçar. A pessoa tem que querer. Então bendito é o homem cuja confiança está totalmente depositada onde? No Senhor. Ele será como uma árvore plantada junto às boas águas. Que estende as suas raízes para o ribeiro. Uma árvore forte, ainda que ela seja plantada no deserto, a raiz dela vai procurando aonde tem água. Ei, a árvore não fica assim, ninguém me ama, ninguém me quer, eu tô sozinha no deserto, ninguém me ama, ninguém... Não. A árvore está plantada forte ali, porque eu não caio. E as raízes dela vai onde? Vai procurando. Procurou água. O que é o deserto para ela? Ela já encontrou o que sustenta. Achou a fonte. Uma árvore que não se afligirá quando chega o calor, porque as suas folhas estão sempre viçosas. Não sofre de ansiedade durante o ano da seca, nem deixará de dar seu fruto. Por que isso? Porque independente da estação, a árvore, mesmo que esteja no deserto, quando a sua raiz encontra ribeiro de águas vivas, ela suporta o ciclo, as diferenças, porque ela não está necessitando daquilo para sobreviver. Ela necessita da fonte. Ela encontrou a fonte. Quem encontra a fonte não está preso à estação.
Quem encontra a fonte não está preso no tempo. Quem encontra a fonte não está preso nas circunstâncias. As circunstâncias não determinam a sua alegria. As circunstâncias não determinam o seu estado de espírito. As circunstâncias não determinam o seu casamento. A sua circunstância não determina a sua família. A circunstância não determina o seu trabalho. Vamos lá. Toma nota, né? A circunstância não determina o seu estado emocional. Eu tenho que falar porque são coisas básicas que as pessoas não colocam em prática. A circunstância não pode determinar como que você está. Quem encontra o ribeiro de águas vivas permanece inabalável. Não significa que você não vai ficar triste, não significa que você não vai ter decepção, não significa que você não vai chorar. A diferença é que você vai passar por todas as dificuldades e vai permanecer de pé. Aleluia. A diferença é que você vai passar por tudo isso e você vai estar sempre avançando, nunca retrocedendo. A diferença é que você vai passar por tudo isso e você vai ter sempre esperança no Senhor. A diferença é que você vai passar por tudo isso e vai ter uma alegria no Espírito dizendo, mas vai dar certo. É a convicção, é a certeza das coisas que não se vê, mas se esperam. Andar com Deus não é o ver o chão e andar. Andar com Deus é andar e Ele coloca o chão. Aleluia. Verdade. Mas aí, durante a semana, você só faz coisa errada, você só pensa negativo, você só enche a cabeça de caraminhola, escutou a palavra de segunda, de domingo, de sábado, fecha a Bíblia e agora vamos para a luta. Voltou tudo de novo. Eu gastei palavra para quê? Porque um no meio do exílio vai se converter. Eita glória. E aí tem mais um profeta que nasceu contemporâneo de Jeremias. Quem é, Derek? Abacuque. Abacuque, contemporâneo de Jeremias. Nasceu para fazer o quê? Para corrigir Israel também. Olha aqui, só profeta legal. Será que os profetas que são chatos? Será que o povo que é surdo? O povo que é surdo. O profeta Abacuque, também de Judá, falando para o povo, e o seu discurso começa questionando ao Eterno, dizendo, até quando? Até quando o Senhor não vai fazer nada? Até quando vai ficar isso? Até quando o Senhor vai permitir? E a coisa mais forte do livro de Abacuque é a resposta de Deus para ele. Qual foi a resposta de Deus para Abacuque? Porque assim, com cada profeta Deus tem uma maneira de falar. Qual que foi a resposta de Deus para Abacuque? O silêncio. Ai, Deus não fala comigo. Então você não serve para ser profeta, não. O silêncio. Abacuque, eu vou fazer, já falei que eu vou fazer. Não falou mais nada. Depois ele fala para Abacuque, Abacuque, tenha fé. Só isso. E não fala mais nada com Abacuque. Preste atenção. Eu já contei isso numa pregação, vou contar de novo. Abraão foi chamado por Deus como pai da fé. E Deus tinha uma promessa para ele, que ele ia ser pai de multidões, que ele ia ser pai de um filho que é o filho da promessa, que era Isaac. Abraão tinha 86 anos e até então não tinha filho. Isso porque ele foi chamado da terra de Ur dos Caldeus e andou durante muito tempo para poder chegar até Canaã. E chegando em Canaã, a terra era seca, um deserto. Então imagina eu chamando você para caminhar comigo, dizendo, gente, nós vamos sair daqui, aqui tem tudo de bom para comer, isso.
Por isso que eu falo para você, você tem que fazer o que for fazer na direção de Deus, porque se você sair fora da direção de Deus, as pessoas vão falar e você vai acreditar nas pessoas. Então ele sai de um lugar que tinha comida, que tinha água, que tinha tudo. E ele sai para ir para uma terra que era uma terra da promessa. E quando ele chega na terra prometida, é um deserto. E está passando fome. O que as pessoas fizeram? Pararam de caminhar com ele. Por isso o caminhar profético é tão difícil. Porque nem todo mundo entende a cabeça de um profeta. Fala assim, nossa, mas parece que ele é doido, cada hora ele fala uma coisa. Ele é inconstante. Uma hora ele está aqui, outra hora ele está ali. É assim mesmo. E aí ele tem fome, e na época, o maior país que tinha comida era o Egito. Ele desce para o Egito. E ali tinha um rei chamado Abimeleque. E Abimeleque tem um harém de esposas. Não sei quantas, porque não cita. Talvez 50, talvez 100. Todas eram estéreis. Não podiam dar filhos. E Sara, a esposa de Abraão, também era estéril. E quando Abraão chega lá, ele fala que ela era sua irmã, e de fato a Sara era irmã de Abraão. Era irmã por parte de pai, porque era filha de Terá, mas não era da mesma mãe. E ele ora pelo harém de Abimeleque, todas as mulheres são curadas. Mas e Sara? Continua estéril. Abraão estava com 99 anos, e dos 86 aos 99, Deus não falou mais com Abraão. E aí, Derek? Deus me tira de um lugar, me leva para uma terra que era uma terra de promessa, que é um deserto, eu passo fome, e eu desço até um lugar onde eu sou usado para curar todo mundo, e eu mesmo não vejo a promessa. E dos 86 aos 99, Deus não fala mais com Abraão. Por quê? Porque Deus não precisa falar duas vezes o que Ele já falou uma vez. Se Ele prometeu lá atrás, vai acontecer. Sabe por que Ele não fala? Porque você tem que confiar. Se Ele falou lá atrás, vai acontecer. Pode passar o tempo que for. As pessoas podem dar risada, as pessoas podem falar o que quiser. Mas a sua hora vai chegar. E quando a sua hora chegar, o que vai nascer de você, o que Deus está gerando em você nesse tempo, vai ser maior do que tudo aquilo que você depositou nas pessoas. Porque o que você depositou nas pessoas era Deus fazendo através de você, mas o que vai sair de você é o que Deus fez em você. Não fez em você da noite para o dia, fez em você durante o processo. O processo, não processos que você se coloca fazendo coisas erradas, mas processos que você passa a trajetória com Deus. Então Abacuque chega, ele começa o livro com muitos questionamentos, dizendo quando, como, de que forma, mas termina o livro dizendo: ainda que a figueira não floresça, nem haja uva nas videiras, mesmo falhando toda a safra de olivas, e a lavoura não produz mantimentos, as ovelhas sejam sequestradas do aprisco, e o gado morra nos currais, eu, todavia, me alegrarei no Senhor, e exultarei no Deus da minha salvação. Você pode até começar a sua vida questionando, mas você tem que terminar glorificando. Abacuque chega no nível de maturidade. Esse é um nível de maturidade que você glorifica a Deus pelo que Ele é. Que você se sente feliz pelo que Ele é. Que você se sente alegre pelo que Ele é. Que você fica cheio do Espírito pelo que Ele é. E para encerrar essa mensagem dessa noite, você que ficou comigo até o final, está lá em Salmo 40. Davi
passando por perseguições, por afrontas, por calúnias, os inimigos querendo ele morto. Olha a declaração que ele faz para Deus: depositei toda a minha esperança no Senhor, e ele se inclinou para mim e ouviu o meu clamor. Ele depositou toda a sua esperança. Fala esperança. Derek, por que eu falo com Deus e Deus não me escuta? Porque Deus só escuta quem deposita nele toda a esperança. Deus nunca vai parar para ouvir alguém que é inconstante, alguém que não tem fé. Deus não para ouvir alguém que não tem esperança. Tirou-me do fosso fatal, do charco lamacento. Assentou meus pés sobre uma rocha e orientou meus passos. Então Deus só vai tirar nós do charco lamacento e vai fazer com que nós tenhamos direção nos nossos passos, se depositar nele a nossa esperança. Até que eu falo com Deus, Deus me escuta, Deus não me dá direção. Por quê? Porque você precisa depositar nele esperança primeiro. Do que adianta Deus falar, Deus dá direção, se você não confia? Adianta Deus dar direcionamento? Em minha boca colocou uma nova canção, um cântico de louvor ao meu Deus, que muitos possam compreender. Olha, o versículo, o capítulo 40 é chave. Não é porque está encerrando a palavra, porque está acabando. É chave que eu estou entregando aqui. Em minha boca colocou uma nova canção, um cântico de louvor ao meu Deus, que muitos possam compreender o que me aconteceu e venham adquirir confiança e temor no Senhor. Sabe por que você está passando o que está passando? Porque a hora que você depositar confiança no Senhor, esperança, Ele vai te dar direcionamento e vai te mostrar o caminho. E você vai exaltar o nome dEle. Para quê? Para que os outros possam também ter a mesma esperança que foi gerada em você. Até o que você está passando está servindo para evangelizar outros. Quando você aceita Jesus, você não tem mais livre-arbítrio. A sua vida é para servir a Ele. Até o que você passa é uma pregação. Mas frequentar a igreja, ir na igreja, não te livra do julgamento de Deus. Amém. Não é porque você está frequentando os cultos que você está servindo testemunho. A maioria das pessoas, pelo contrário, está mostrando para as pessoas não ser crentes. Por isso que as pessoas têm raiva de crente, têm raiva de ir para a igreja, não quer ouvir o evangelho por causa disso. Porque mais são pedras de tropeço do que de fato edificações. A maioria das pessoas que congregam nas igrejas são mais pedras de tropeço, dão mais falsos testemunhos do que de fato refletem a glória do Eterno. Extremamente feliz é aquele que no Senhor deposita sua plena confiança. Davi está falando de novo. E que não segue os arrogantes, nem aqueles que cultuam a mentira. Quando eu não vivo a verdade de Deus e vivo a minha verdade, eu estou cultuando a mentira. O que é isso? Eu estou esculpindo o bezerro de ouro. Por quê? Porque dentro de mim não há um fogo? Há um fogo cerrado em meu peito? O mesmo espírito que dá vida é o mesmo espírito que tira, não é? Só que ao invés desse fogo gerar vida em você, se você cultuar mentiras, que é viver uma vida onde você escuta a palavra da verdade e não vive, você está depositando na barriga do ego ouro. Você está depositando, porque você gasta mais com coisas superficiais, porque você deposita a sua vida, porque tudo é uma oferta. Tudo é uma oferta. Na barriga do ego vai sair o que de lá de dentro? Um bezerro de ouro. Vai sair da sua barriga um bezerro de ouro. Isso é muito sério que eu estou falando. O Senhor, quantas maravilhas tem realizado, bem como os teus desígnios. Olha que Davi vai falar no verso 5. Eu vou encerrar o verso 5 aqui. Quisera eu poder proclamá-los e pregá-los a todos, mas são por demais muito numerosos.
Davi fala assim: Senhor, é tanta bênção que o Senhor fez na minha vida, eu queria até contar, mas não vai ter como, porque é muito. Ou seja, Davi encontrou o ribeiro de águas. O tema dessa noite é coceira nos ouvidos. Está com uma coceira? Você precisa fazer uma lavagem. Para isso você vai precisar de um médico, vai precisar de água para lavar. Você vai precisar de alguém que te cure, alguém que te limpe, alguém que tire de você o tampão que está aí. Talvez um homem como Ananias, que foi na casa para tirar as escamas dos olhos de Paulo. Talvez o seu problema não seja a visão, mas seja a audição. Deus tem falado para mim que é um tempo aonde o que precisa ser tirado das pessoas não é mais as escamas, mas é o tampão dos ouvidos. Que você possa ser abençoado com essa palavra. E que se essa palavra te alcançou de alguma forma e gerou em você um despertamento, compartilhe. Se inscreva no canal, porque ajuda a impulsionar. Comente. Aí tem um chat. Você pode conversar no chat aí durante a pregação, mas comentar mesmo no vídeo. Porque quando você comenta, quando você dá o like, você ajuda a impulsionar esse vídeo para que o YouTube sugira para outras pessoas verem. Então, o fato de você fazer isso, você está ajudando outras pessoas a receber essa palavra. E se você pode e quer dar uma oferta para abençoar esse ministério e abençoar a sua vida, porque na verdade quem dá é que quem recebe. Quando você oferta nesse ministério, não sou eu que recebo a bênção, é você mesmo. Tem o QR Code aqui, ó, no cantinho aí, ó. Você mira o celular, já vai dar para você os dados direto do Pix, ou na descrição do vídeo aí embaixo. Tá bom? Então eu espero que você tenha sido despertado e abençoado com essa palavra. Amém? Que Deus te abençoe e até uma próxima reunião profética. Em nome de Jesus, fica na paz.